Olá, aqui mais uma vez o professor Rafael Caíque. Seja bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Trago uma análise exclusiva e especial em noções de geografia urbana e história de Belo Horizonte, reta final para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte. Eu quero destacar para você que ainda não estudou essas duas disciplinas ou começou a estudar e não está entendendo algumas coisas, é muito importante você colocar em dia todos os conteúdos porque ela vai ser o grande divisor de águas nesse concurso. Hoje eu trouxe alguns aspectos importantes para a gente entender os principais fenômenos geográficos e históricos que envolvem a capital mineira. Não vai dar para falar de todos os itens do conteúdo programático, é muita coisa, mas a partir do que eu vou destacar nessa aula, você já vai ter noção, ideia de como alguns elementos estão relacionados, de como a gente pode entender esses processos, ou seja, há uma contextualização de todos esses itens. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, é muito fácil, é de graça, é só você se inscrever aqui, aproveita os conteúdos que eu estou disponibilizando para você, curta, compartilha esse vídeo e também comenta, deixa o seu feedback aí. Começando nossa revisão em noções de geografia urbana e história de Belo Horizonte, mas antes eu vou esclarecer algumas dúvidas em relação aos conteúdos das duas disciplinas. Alguns candidatos, algumas candidatas me perguntam se eles se repetem, porque a gente tem lá aspectos em noções de geografia urbana que também aparecem em história de Belo Horizonte. Na verdade, ocorre um diálogo entre as duas áreas. Nós temos aí fenômenos geográficos que estão ancorados em um tempo, assim como fenômenos históricos, acontecimentos históricos de Belo Horizonte que estão ancorados no espaço. Por isso que lá no edital, os primeiros itens, principalmente, eles parecem ser repetidos. Inclusive aqui na aula, nós vamos ver aspectos de noções de geografia urbana que eu vou repetir lá na frente em História de Belo Horizonte. Isso é muito bom porque além de a gente entender essa relação das duas disciplinas, nós também vamos entender todos os processos, porque há aí essa dinâmica de interação entre as áreas. Começando por noções de geografia urbana, temos lá o primeiro item, o município de Belo Horizonte, e eu vou falar sobre a concepção urbanística, que é o elemento central para entender a formação espacial e a formação urbana da capital mineira. É necessário a gente voltar no passado para entender o presente. Antes, a capital de Minas Gerais estava em outro município, hoje Ouro Preto, porque ela foi formada a partir do processo de ocupação colonial pelos europeus, a extração do ouro, depois a gente chega lá na Inconfidência Mineira, que foi um fenômeno histórico muito importante para o estado de Minas Gerais, e na época justamente da Inconfidência Mineira, houve a necessidade de construção de uma nova capital. Por quê? Ouro Preto, que até então era a capital de Minas Gerais, não oferecia condições satisfatórias para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, expansão urbana. Havia vários problemas de estrutura urbana, saneamento, então era necessário construir uma cidade, pensar numa nova cidade que rompesse com esses problemas e permitisse também um desenvolvimento econômico, permitisse a concretização de ideais republicanos, porque a antiga capital, Ouro Preto, ela foi construída dentro de um contexto político específico, o governo imperial, o processo de colonização, a idealização europeia no Brasil, e quando nós temos aí a proclamação da República, principalmente, ideais republicanos começam a surgir, então é necessário que toda a mentalidade, toda a estrutura urbana se adeque a essa nova fase política. No dia 17 de dezembro de 1893, o governador Augusto de Lima então vai determinar que fosse construída uma nova capital para o estado e ele encaminha esse projeto para o Congresso Mineiro. Antes era o Congresso Mineiro, o que equivale hoje aí à Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Ele coloca nessa solicitação que a nova capital precisaria essencialmente apresentar condições estruturais para que ocorresse a sua construção, condições sanitárias, condições climáticas, e aí 5 localidades são escolhidas: Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea do Marçal e também Arraial do Curral del Rei, que é a atual
capital, município Belo Horizonte. E o Congresso Mineiro, depois de articular qual seria o local, qual fosse o local que tivesse essas condições favoráveis, vai decidir que fosse construída justamente aqui no Arraial do Curral del Rei. No Arraial a gente tinha condições que eram favoráveis. Primeiro, ele estava localizado num ponto estratégico no centro do estado, no centro de Minas Gerais, ficava aí a 100 quilômetros da antiga capital Ouro Preto, facilitando aí a mudança não apenas física de operários, de material para construção, mas também uma mudança administrativa. Além disso, era também acessível por todos os lados, apresentava aí a questão da localização e acesso favorável para o transporte, integração logística, apresentava também um bom clima e uma altitude considerada aí plana, uma altitude de 800 metros. A área destinada à nova capital se localizava entre as serras do Curral e também de Contagem, Serra da Piedade e Vale do Rio Paraupeba. Tanto que Belo Horizonte, o termo Belo Horizonte, tem aí alguns relatos, dizem que tem a ver com a paisagem, essas serras exuberantes que estavam ao redor da nova capital. Já no ano de 1893, vejam, nós tivemos aqui dentro desse percurso histórico, desde que foi encaminhada a solicitação para o Congresso Mineiro de construir uma nova capital, chegamos aqui já no finalzinho do ano de 1893, a elevação da categoria do município e capital de Minas Gerais, aí de fato nós temos a denominação de Cidade de Minas. Deixa de ser então o Arraial e se torna a Cidade de Minas. Em 1894 é desmembrado do município de Sabará, então há essa emancipação política. Naquele mesmo ano os trabalhos de construção começam a ser iniciados. A empresa responsável para a construção da nova capital, ela é chefiada pelo engenheiro Arão Reis e teve um prazo máximo de 5 anos para terminar as obras. Claro que a gente tem aí um prazo máximo de 5 anos, mas para erguer uma cidade do nada, né, antes aí marcada por um cenário de fazendas, não havia uma estrutura urbana definida, claro que essa contagem de anos ela vai ultrapassar um pouco até que de fato a capital seja totalmente finalizada. Nós temos aqui a planta feita pelo engenheiro Arão Reis, de Belo Horizonte. Vejam que há delimitação de um espaço muito definido aqui. Essa é a Avenida do Contorno, hoje se chama Avenida do Contorno, porque a ideia é que dentro desse círculo fosse delimitado todo o espaço de ocupação da nova capital. Então esse é um plano que tem como principal característica, vejam que temos aí linhas retas, temos aí um espaço que é delimitado, muito bem delimitado por esse círculo, um plano moderno, porque a nova capital ela tinha que ser moderna, ela tinha que ser bem pensada e bem estruturada. Temos um trecho aqui do relatório do engenheiro. Foi organizada a planta geral da futura cidade, dispondo-se na parte central, no local do atual Arraial, a área urbana de mais de 8.815.000 metros quadrados, dividida em quarteirões de 120 metros por 120 metros, pelas ruas largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos. Como eu disse para vocês, essa forma é uma forma moderna e também uma forma racional, porque era esse o ideal de construção de uma nova capital. Também por algumas avenidas que cortam em ângulos de 45 graus, então a gente tem aqui conhecimento científico empregado na planta de construção de Belo Horizonte. As ruas fiz da largura de 20 metros, necessária para a conveniente arborização, a livre circulação dos veículos, o tráfego dos carros e trabalhos da colocação e reparação das canalizações subterrâneas. Então, há uma preocupação aqui com a estrutura viária e também com o saneamento, questões sanitárias, porque o urbanismo moderno, no qual foi baseado a construção da nova capital para Minas Gerais, tinha como principal característica essa preocupação de um espaço urbano que tivesse condições sanitárias eficientes. A concepção do plano fundia essas tradições modernas, o urbanismo moderno, no final do século XIX para início do século XX. E nós tivemos como influência para a capital mineira concepções urbanísticas que vieram de cidades americanas e também cidades europeias.
Claro que se a gente pensar, essas concepções estavam em espaços distintos. Tínhamos aí espaços que tinham uma realidade diferente à do Brasil. Então esse plano ele não vai ser colocado em prática em toda a sua essência. Ele vai se inspirar nessas cidades, mas ele vai ter que ser adaptado às condições do Brasil e principalmente às condições do território mineiro. Aqui a forma do plano, ainda falando sobre a planta, o tabuleiro de xadrez da primeira era corrigido por meio das amplas artérias, ou seja, o espaço urbano é pensado como um corpo humano, onde os órgãos trabalham, eles têm suas funções e estão muito bem organizados. Espaços vazios, uma preocupação constante com as perspectivas monumentais. Essa ideia monumental está ligada à divisão do espaço, a questão também do controle social do espaço que vinha da Europa, marcadas pelas influências de Haussmann. Haussmann foi um prefeito de Paris responsável pelas reformas que ocorreram na cidade depois do processo de industrialização europeia. Porque quando a gente teve a industrialização europeia, as cidades começaram a apresentar vários problemas. Elas não estavam preparadas para essa mudança nas questões da produção, porque a gente vai ter a indústria entrando na cidade, as pessoas começam a migrar do campo para a cidade e vai surgir inúmeros problemas. Então a cidade começa a ficar feia, suja, com vários problemas viários, problemas de ocupação. E o prefeito Haussmann, ele vai ser um pioneiro na Europa dentro dessas concepções aí do urbanismo moderno francês, o urbanismo que moderniza o espaço urbano por essa mudança, essa modificação. Então o plano ele vai se inspirar também nas questões europeias vindas do prefeito de Paris. Eu trago aqui uma questão do curso que eu tenho trabalhado aí, noções de geografia urbana e história de Belo Horizonte. Essa questão é exclusiva, foi elaborada para os participantes do curso, pensada na forma como esse conteúdo pode ser cobrado na prova pela banca FGR. A estrutura da questão, enunciado curto, também as alternativas estão todas organizadas conforme isso pode aparecer. Quando Arão Reis concluiu a planta da construção da nova capital de Minas, ganhou o status de uma cidade moderna e planejada, com propostas inspiradas em Paris e Washington, antes mesmo de ser inaugurada em 12 de dezembro de 1897. A planta da capital mineira estabelecia a alternativa correta, é a letra B, avenidas em diagonal. A gente volta aqui no plano e nós conseguimos visualizar, inclusive, essa ideia aqui de avenidas que vão formar uma diagonal. Vejam que elas se conversam aqui, são ângulos retos. As outras alternativas da questão elas não estão corretas, por quê? Área central triangular, a gente não tem uma área central triangular, a gente tem, na verdade, a formação aí de uma área diagonal, tem aí esses ângulos de 45 graus. Zonas residenciais circulares, a gente não tem essas zonas aqui, quando nós vamos analisar a forma da planta de Belo Horizonte, zonas residenciais circulares, porque essas zonas elas são também em diagonais, esses quarteirões vão formar também essa mesma perspectiva. E por último aqui na questão, ruas e avenidas formando ângulos de 90 graus, na verdade a gente tem aí 45 graus, né, em cada uma dessas ruas que estava estabelecido lá no projeto do engenheiro Arão Reis. Continuando, vamos agora para outro tópico em noções de geografia urbana, a metrópole mineira, a expansão da cidade além dos limites da Avenida do Contorno e periferização. A periferização é um processo que ocorre com o crescimento urbano. Depois que Belo Horizonte começa a ser ocupada, começa a chegar fluxos migratórios, a Avenida do Contorno ela começa a ser ocupada para além dos seus limites, porque a cidade ela foi pensada dentro da avenida, mas por conta desse crescimento, há a formação aí de zonas periféricas que vão além das áreas que foram delimitadas. Primeiro, de novo falando sobre a planta de Belo Horizonte. A cidade é dividida em 3 principais zonas, a área central urbana, a área suburbana e também a área rural. Na área central, a gente tinha toda a estrutura necessária para a ocupação, só que uma ocupação da elite. Nós tínhamos aí o saneamento, a educação, a assistência médica, edifícios também públicos dos funcionários, já que a capital ela ia receber também essa concepção administrativa do estado de Minas, e também os estabelecimentos. O desenvolvimento econômico estaria dentro dessa área central urbana. E está limitado pela hoje chamada Avenida do Contorno, que na época era
17 de dezembro. Outra área pensada pelo engenheiro Arão Reis foi a região suburbana, está então para além da região central urbana, formada por ruas irregulares. Essa deveria ser ocupada por quem não recebeu aqui as questões aqui estruturais da zona urbana central, ou seja, a classe que não tinha condição de residir aqui nessa zona residiria aqui nessa outra região. E por último, a área rural, que é composta por colônias, seria composta por colônias que iriam abastecer com gêneros alimentícios as outras zonas, as outras áreas da cidade de Belo Horizonte. Essa expansão urbana, ela vai extrapolar o que foi pensado na planta original. A gente tinha ali a intenção de se ocupar apenas os limites da Avenida do Contorno ou 17 de dezembro naquele período. Só que com o crescimento urbano, isso vai se expandir também. Quando foi iniciada a construção, havia a previsão de que a cidade abrigaria ali 100 mil habitantes e nós tivemos, na verdade, um crescimento que vai ultrapassar esses 100 mil habitantes. Só entre os anos 1930 e 40, com o início do processo de industrialização na região sudeste, a gente inclui o estado de Minas e a cidade de Belo Horizonte, haverá aí o crescimento urbano provocado por essa nova dinâmica de produção e dentro desse processo, criação do conjunto arquitetônico da Pampulha, que vai ser inaugurado lá em 1943. O prefeito da cidade, Juscelino Kubitschek, vai encomendar a criação disso, então extrapola o que estava previsto no plano, então já é o primeiro indício aí de transformação urbana da cidade de Belo Horizonte por conta do crescimento. O conjunto da Pampulha ele vai reunir alguns elementos do modernismo brasileiro e os projetos foram feitos pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E temos aí também outros ícones e símbolos artísticos, como as pinturas de Cândido Portinari, as esculturas de Alfredo Sestiati e também os jardins que foram feitos por Roberto Burle Marx. Na década de 50, a população da cidade ela vai crescer de forma muito expressiva, vai dobrar novamente, vai passar de 350 mil para quase 1 milhão de habitantes. Vocês vejam que foi um crescimento muito acelerado em um curto período de tempo. E como resposta a esse crescimento desordenado, não previsto inicialmente na construção de Belo Horizonte, o prefeito daquele período ele vai dar início à elaboração de um plano diretor. O que é o plano diretor? É um documento oficial que estabelece medidas para que haja uma ocupação equilibrada, um uso racional do espaço urbano. Já na década de 1960, algumas demolições começam a ser efetivadas, o que vai transformar aí o espaço urbano, a paisagem urbana de Belo Horizonte, e nós temos o início do processo de verticalização urbana na capital mineira. Começam a surgir os primeiros arranha-céus, além disso também a questão aí do asfalto, as ruas começam a receber o asfalto. Só que na década de 60, a cidade ela vai atingir a marca de 1 milhão de habitantes. E, inclusive, é o marco para que Belo Horizonte se torne uma metrópole, com esse quantitativo populacional, 1 milhão de habitantes, com essa mudança da paisagem urbana, recebendo prédios, recebendo aí esses arranha-céus. E a gente teve inicialmente na construção uma cidade moderna, só que ela não foi inicialmente uma cidade moderna porque ela teve que se adequar ao espaço, ao território mineiro, à realidade brasileira, porque o plano ele vem de fora, ele vem das concepções europeias e americanas e vai ter que se adequar à realidade aqui do Brasil. Então, a gente ainda tinha resquícios lá no início de Belo Horizonte de uma cidade que tinha lá o seu passado rural, o seu passado nas cidades coloniais, e só a partir aqui desse marco temporal é que, de fato, a gente tem uma metrópole sendo constituída. E no seu primeiro século de existência, a capital ela vai se transformando de forma muito expressiva, ela vai romper esse projeto, ela vai ultrapassar esse projeto, essa planta que foi pensada, transformando assim numa metrópole, numa cidade industrial, recebendo aí toda essa mudança produtiva, cenário econômico diferenciado também. E nós vamos ter uma urbanização dispersa. Essa urbanização dispersa é a periferização. É quando a cidade ela começa a ser ocupada para além desses limites estabelecidos. Eu trouxe aqui um mapa muito ilustrativo em relação a essa expansão. Nós temos aqui dois mapas, na verdade, duas áreas
A primeira, a evolução e ocupação das empresas, quando a chegada das indústrias e empresas em Belo Horizonte. Vejam que o recorte temporal vai de 1920 a 2015. Eu já trago aqui uma dica para você, leitura de mapa. A cor mais escura, ela vai representar um crescimento maior, a cor mais clara vai representar um crescimento menor, tem aí essa leitura dos elementos do mapa. No primeiro, a gente tem aqui essa mancha mais escura que vai no início do processo de industrialização da capital mineira. Veja que ela está concentrada aqui, nessa região. E aí ela vai se expandindo a partir da década de 50 até aqui chegando mais na contemporaneidade, o ano de 2015, aqui para essa outra região, demonstrando justamente aí essa dispersão no que diz respeito à instalação de indústrias e de empresas. E no mapa do lado, como consequência disso, a gente vai ter também uma dispersão na ocupação. Ocupação populacional que vai de 1918 a 2007. Em 1918, a ocupação estava relacionada ao início da instalação dessas empresas, aqui na região central. E depois, nós temos ali em 1950 essa ocupação, ela se dispersando aqui para outras regiões, a região da Pampulha, por exemplo. E por último, em 2007, nós temos aqui uma ocupação que vai se dar justamente nas zonas periféricas, demonstrando novamente esse processo aí de periferização. Mais uma questão. Se tratando do plano da cidade de Belo Horizonte, houve uma rigidez quanto à construção do espaço que destinava a área interna, o perímetro da Avenida do Contorno, às funções específicas, empurrando para as zonas suburbanas e rurais as camadas populares. Isto se deu ainda pela grande dificuldade de acesso à moradia dentro de sua área central, que deveria ser obtida através do mercado imobiliário que crescia juntamente com a cidade, sendo que o crescimento populacional se deu da periferia para o centro. Essa organização, a organização do processo de ocupação do uso do solo em Belo Horizonte, a alternativa correta é a letra C. Compreende um mecanismo de controle social do espaço urbano, porque a população que não tinha condições de residir na área central, na área urbana, ela vai residir na área suburbana e, consequentemente, também nas zonas periféricas. Não vai resolver os problemas urbanos e sociais, porque nós vamos ter isso sendo acentuado a partir da década de 1950 até chegar na contemporaneidade. Não vai atender as camadas mais populares, porque quem vai ocupar de fato a zona urbana central é a elite, e também não condiz com as concepções urbanísticas modernas, essa organização, porque nós temos, na verdade, dentro dessa organização aqui, um mecanismo, como já diz aqui na alternativa anterior, de controle social. Agora a gente chega em História de Belo Horizonte. Eu vou destacar aqui um item em História de Belo Horizonte que é muito importante. A formação da cidade de Belo Horizonte, que foi inclusive a alternativa da questão anterior, por coincidência, mecanismos de controle social e desafios da modernização capitalista. Primeiro, é importante essa análise. Dentro de uma concepção ideológica, a capital mineira vai ser construída pelo Estado. O Estado ele vai intervir, tanto que é enviado para o Congresso Mineiro a solicitação de uma nova capital, da transferência, e além de uma concepção ideológica, uma concepção também de mentalidade, um traçado modernizador, porque a gente estava rompendo com um passado oligárquico para o progresso, para o Estado novo, para a República, ideais então republicanos. As novas ideias surgidas com o advento da República, então a gente está inserido no período republicano, lá no início do período republicano, depois da proclamação da República, tem a ver aí, há um link do recorte temporal com a construção de Belo Horizonte. Isso vai, claro, afetar a vida política do país. Nós vamos ter aí um rompimento, como eu disse, com o sistema agrário, oligárquico, um sistema político centralizador exercido pelo governo imperial. A criação e construção da cidade, ela vai concretizar esses desejos de uma cidade moderna, de uma elite conservadora, dentro dos ideais republicanos, e há um rompimento aí desse passado cheio de problemas, esse passado arcaico, enfim. Agora é de fato a era do progresso, a era da modernidade e também da integração através do desenvolvimento nacional.
Movido por uma nova ordem republicana de cunho positivista e científica. Positivista, lá a ordem, o progresso. Científica, questões sanitárias, questões higiênicas da medicina. Isso está dentro do plano de Belo Horizonte, dentro da concepção urbanística. E ainda dentro aí de um repertório urbanístico em alta no estrangeiro, como eu disse, veio importado da Europa e também de cidades americanas. O engenheiro ele vai então conceber, Arão Reis, através da empresa Comissão Construtora da Nova Capital, essa cidade que vai atender a essas demandas. Como eu disse lá na outra análise inicial, como se fosse um corpo, né? Artérias e veias, tudo funcionando, todos os órgãos aí com as suas funções. O planejamento das cidades durante aquele período, lá no final do século XIX, está ancorado em ideias sanitaristas. Então, a gente tem um corpo saudável, um corpo em que tudo funciona de forma harmônica, limpo, há um movimento aí dentro da cidade, que se assemelha, inclusive, ao corpo humano. Com isso, a população ela poderia respirar livremente, né, porque a gente tinha lá em Ouro Preto vários problemas sanitários, isso vai afetar a vida na cidade, a gente vai ter mortes por conta disso. Cidade, então, altamente organizada e compreensiva. As ruas e avenidas estavam aí dentro de uma concepção onde tudo funcionaria de forma muito perfeita. No artigo 2 do decreto de 1895, quando é feita a concepção da planta, a gente tem aqui destacado que a área será dividida em seções, quarteirões, lotes, com praças, avenidas e ruas necessárias para a rápida e fácil comunicação dos seus habitantes, boa ventilação e higiene. Então, com base nisso, o engenheiro ele vai planejar as ruas da cidade, como a gente viu lá anteriormente, naquela largura, para que haja essa circulação. Belo Horizonte, então, é marcada como um local de segmentação. A gente vai ter um espaço que é utilizado para o controle social pelo governo. Um estilo funcional que começa lá no final do século XIX e vai se concretizar a partir do século XX com os ideais republicanos. Dentro da zona urbana, a gente teria um espaço moderno, reservado para a elite, como nós vimos também na zona suburbana, fora dos limites do contorno. A gente tinha uma fronteira que separava a elite de quem não poderia morar aqui nessa zona mais privilegiada. Aqui, as moradias não tinham a estrutura urbana necessária, como tinha aqui nessa outra área. E, por fim, a zona rural, onde se produzia o que era consumido. Essa divisão em zonas vai marcar um instrumento de controle social de Belo Horizonte. Os construtores eles vão colocar de forma simbólica os limites, onde se pode residir, onde se pode circular. O objetivo é estabelecer uma ordem dentro da cidade e temos aqui, inclusive, dentro dessa ordem, algo muito interessante que, antes mesmo da capital mineira ser inaugurada, a gente teve todo um aparato militar sendo transferido de Sabará para Belo Horizonte, para que houvesse de fato aí essa ordem, essa organização do espaço, esse controle social. E por último, quero destacar aqui dentro desse item, estudos da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana demonstram que as ações das forças de segurança elas eram chamadas aqui, esse destacamento, para resolver todos os conflitos, porque nas zonas periféricas havia uma organização social, movimentos sociais, e todo o confronto, toda a mobilização que acontecia nessas vilas que estavam surgindo, nessas favelas, era fortemente reprimido pelos militares por esse destacamento. Mais uma questão do curso, a última, é importante salientar que o espaço em construção da nova capital mineira visava o funcionamento eficiente do Estado. Nesse sentido, muito fácil essa questão. A alternativa correta, a letra D, cumpria os ideais republicanos através da modernização do espaço, através da ideia de racionalização, de controle, de segmentação, de divisão das atividades. E para finalizar aqui essa análise, mostrar para vocês meu curso aí que tem uma demanda significativa, ainda bem, temos muitos matriculados, eu já falei em vídeos anteriores, você que ainda não fez a sua matrícula, não está estudando com qualidade de Geografia e História, noções de Geografia Urbana, né, na verdade, História de Belo Horizonte, ainda dá tempo de você entrar no meu curso. Ele é ministrado por uma lista de transmissão no WhatsApp. Vejam que eu trouxe aqui um exemplo para vocês, é a lista, aqui está adicionado os meus alunos, a aula vem aqui enumerada, o título da aula, depois eu faço a análise desse conteúdo em um áudio, o aluno ele vai anotar isso, ele vai anotar os principais pontos que eu analisei no áudio para memorizar.
Trago um texto também, um resumo para facilitar a compreensão. Temos aqui 2 aulas, aula 4, aula 2. Vejam que são áudios curtos, tem 7 minutos no máximo. E é uma sala virtual pelo WhatsApp. Você vai receber esses conteúdos, não vai gastar muito tempo para estudar. São aulas curtas e objetivas. Você que ainda não se inscreveu no curso, entre em contato pelo link que está aqui embaixo. Você vai receber todas as aulas que já foram ministradas, foram ministradas mais de 15 aulas. Dá tempo de estudar sem nenhum problema, sem gastar tempo. Você que precisa reforçar o que já estudou, essa é a hora. Entre em contato aí para você ter mais informações sobre o curso e também fazer sua matrícula e receber esses conteúdos. Esse aqui é o curso de conteúdos, focado em conteúdos. Eu estou lançando também, além desse outro curso de conteúdos, um curso específico de questões. Para quem quer estudar só as questões, tem um outro curso que vai começar agora dia 15, matrículas estão abertas, também pelo WhatsApp, você se inscreve pelo link aqui embaixo. São questões comentadas, a maioria são questões inéditas, como eu mostrei para vocês aqui, elaboradas por mim. Análises exclusivas, eu analiso através de um áudio todo o conteúdo da questão, a estrutura, o que deve ser entendido daquele conteúdo e o valor de R$40. Mas esse aqui, para não ter nenhuma confusão, nenhuma dúvida, é um curso apenas de questões. São 2 questões por dia, do dia 15 até as vésperas da prova. Questões onde eu comento e analiso. Esse curso é ideal para quem não se aprofundou nos conteúdos. Você que quer revisar, aliás, para quem já se aprofundou, você que quer revisar, você que quer tirar algumas dúvidas, esse curso é importante. Mas você que ainda não estudou os conteúdos de forma aprofundada, a indicação é esse curso de conteúdo. O curso de conteúdo ele tem o valor de R$80 apenas, somente esse valor. E o de questões, como é apenas questões, R$40. Quero fazer os 2 cursos para fechar essas questões, como milhares de candidatos já fizeram em outros concursos? Faça os 2 cursos, que você vai ter 2 ferramentas poderosas. Fica claro aí ao critério do candidato, da candidata, é só entrar em contato que eu tiro todas as dúvidas. É isso, muito obrigado pela sua companhia, continue acompanhando todas as minhas dicas e orientações. Eu estou nas redes sociais, Instagram, Professor Rafael Caíque e também Instituto Rafael Caíque. Estou também nos grupos do WhatsApp, no Facebook, Professor Rafael Caíque, aqui no YouTube também no meu canal, trazendo dicas e análises. Eu espero vocês aí nas próximas aulas, nas próximas análises. Um abraço e um bom preparo.